Olá, está começando mais uma edição do TCE Notícias. Em um processo de consulta, a TCE de Mato Grosso aponta legalidade em resgate de aplicações por fundos previdenciários. Contas de gestão da Câmara de Cuiabá são julgadas regulares pelo plenário do tribunal. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso apontou a legalidade do resgate de aplicações feitas por regimes próprios de previdência social em fundos de investimento com variação negativa das cotas. O posicionamento responde à consulta do Instituto de Previdência dos Servidores de Lucas do Rio Verde. Esse processo foi apreciado em sessão ordinária. O Instituto de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde realizou uma consulta ao TCE Mato Grosso acerca da possibilidade e legalidade de resgate de aplicações em fundos de investimento quando o valor da cota na data do resgate for inferior ao valor na data do investimento. Tendo como relator o conselheiro José Carlos Novelli, o entendimento não deixa dúvidas de que o resgate não só é permitido, como, acima de tudo, necessário, a fim de evitar prejuízos ainda maiores ao fundo previdenciário. A consultante temia a responsabilização do gestor por efetuar o resgate deficitário. O processo decisório deve ser fundamentado e acompanhado de documentos que comprovem a análise, motivos e embasamentos técnicos que justificaram a decisão do resgate. 3. A operação do resgate por si só não implica responsabilização de quem a efetuou. Repito, a operação de resgate por si só não implica responsabilização de quem a efetuou, sendo necessária a avaliação das circunstâncias que envolveram tanto o processo de aplicação quanto o do resgate. 4. Respeitadas as atribuições definidas com base no artigo 86, parágrafo 2º, e no artigo 123 da portaria MTP número 1467 de 2022, o estudo técnico que embasou a decisão de resgate de posições em fundos de investimentos com variação negativa na cota deverá ser registrado em ata nos termos do artigo 91, inciso 5º da referida norma. É como voto, senhor presidente. Na sequência, os conselheiros Valdir Júlio Teis, Walter Albano e Guilherme Antônio Maluf se alternaram com o relator, conselheiro José Carlos Novelli, em um debate acerca do tema, visto que a questão de resgate de investimentos em déficit no momento do saque sugere prejuízo aos fundos previdenciários. Já antecipo que eu acompanho o relator, mas isso que causa preocupação, uma nota técnica dessas, porque quando nós retornarmos um pouco no tempo, todos nós lembramos que em 2008, 2009, 2010, houve uma avalanche de perdas de aplicações dos RPPS nos fundos, Banco de Santos, vários fundos que ocorreram na ocasião. E me parece que aquela prática aqui se corre um grande risco daquela prática voltar a ser exercida novamente, isso aqui. É claro que a preocupação geral trazida pelo ilustre conselheiro Valdir Teis é procedente. Ele traz a preocupação geral com relação a aplicações indevidas ou injustificadas e que, eventualmente, causa prejuízo ao órgão de previdência, no caso aqui, ao órgão de previdência municipal. Mas a consulta não trata disso. A consulta pergunta se há imposição normativa para a manutenção dos recursos. Naquele caso da cota, disse o conselheiro relator, e que está dando prejuízo. A resposta é, se está dando prejuízo naquela cota, naquele investimento pontual, não há imposição para não resgate, precisa resgatar. Nós já fizemos uma nota recomendatória para que esses fundos aderissem ao Progestão, que é o mecanismo de controle da União sobre esses fundos. E muitos dos municípios ainda estão muito reticentes.
Sendo um tema delicado e muito importante, sobretudo, ante as preocupações suscitadas pelos conselheiros debatedores, o conselheiro presidente do TCE, Sérgio Ricardo, determinou à CGSEX a realização de uma auditoria. Nós já estamos tratando desse assunto há bastante tempo, é grave, né? As informações que a gente tem é que são mais de entre 4 a 5 bilhões de reais que estão aí nesses fundos, que são movimentados nesses fundos. E eu vou, portanto, diante disso tudo, já vou determinar a nossa CGSEX que já prepare uma auditoria nesses fundos, vamos investigar esses fundos, vamos saber como é que isso está. Então, já fica determinado que a CGSEX comece a fazer os primeiros movimentos aí para fazermos uma auditoria nos fundos previdenciários dos municípios do estado de Mato Grosso. Por unanimidade, o plenário do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou regulares as contas anuais de gestão da Câmara de Cuiabá, referentes ao exercício de 2023. Veja como foi. As contas de gestão da Câmara Municipal de Cuiabá estiveram sob a relatoria do conselheiro José Carlos Novelli. O balanço do exercício de 2023 apresentou equilíbrio com destaque para a economia orçamentária de aproximadamente R$ 30 mil, no contexto de despesa orçamentária autorizada de 84 milhões. As 4 irregularidades constatadas no relatório preliminar de auditoria foram sanadas após a apresentação da defesa. Nesse passo, após o exercício do contraditório pelos responsáveis, os achados foram considerados sanados pela Secretaria de Controle Externo e também pelo Ministério Público de Contas, posicionamento que corroboro conforme os fundamentos constantes na íntegra do meu voto. Sendo assim, o relator entendeu pela regularidade das contas, pois expressaram de forma clara e objetiva a veracidade dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável. O voto foi acompanhado de recomendações. Com o objetivo de resguardar os interesses da administração da Câmara Municipal nas suas relações contratuais com terceiros e definir exata responsabilização dos agentes administrativos, entendo cabível a expedição de recomendações à atual gestão para que, no caso de garantia contratual na modalidade fiança bancária, seja admitida apenas as instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil. O plenário também sugeriu que a atual gestão da Câmara Municipal crie uma norma específica para estabelecer um procedimento formal que verifique se as garantias apresentadas pelos contratados atendem às condições legais, iniciativa que pode reduzir os riscos e prejuízos de possíveis descumprimentos de contrato. E essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também pela TV Contas, canal 30.2 ou pelo nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!